Olá pessoal, espero que estejam todos bem. E hoje na aula de termoquímica falaremos sobre energia de ligação e lei de Hess. Então começaremos pela definição de energia de ligação, que é a quantidade de calor absorvida na quebra de 1 mol de uma determinada ligação química, estando todas as substâncias no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, vamos interpretar essa definição. Então, primeiro, por que no estado gasoso? Porque eu quero absorver uma energia para quebrar só a ligação. Então, eu não posso ter interações intermoleculares que existem no estado sólido e no estado líquido. Porque se ela estiver no estado líquido, primeiro ela vai ter que absorver energia para quebrar a interação intermolecular para depois quebrar a ligação, e eu quero só a ligação. Então, não posso ter interação intermolecular. E quando é que eu consigo isso? Quando a substância estiver no estado gasoso. E para quebrar uma ligação, gente, é necessário que se absorva energia, porque eu tenho dois átomos ligados, aí você vai aumentar a energia dessa substância até chegar ao ponto que essa ligação ela se quebre. Ok? E esses átomos se separem. Agora, para juntar a reação, para refazer essa ligação, certo? O que eu vou ter que fazer? Eles vão ter que perder energia para poder formar a ligação, porque eles estão muito agitados, vão ter que perder energia para refazer a ligação. Então, olha só, gente, todas as vezes que ocorre quebra de ligação, o processo ele é endotérmico. E toda vez que ocorre formação de ligação, é o processo exotérmico. Porém, por definição, energia de ligação é energia na quebra de uma ligação. Então, todas as vezes que eu vou calcular a energia de ligação, é para quebrar a ligação. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma molécula de gás hidrogênios, H ligando de forma covalente com outro H. Aí eu vou dar energia, ele vai absorver energia e vai quebrar essa ligação aqui, separando os dois átomos de hidrogênio. Então, quanto ele precisou absorver? Ele precisou absorver 104 quilocalorias. Agora, eu vou pegar esses dois átomos de hidrogênio, aí vou acalmar, eles vão ter que perder calor para formar novamente a molécula de gás hidrogênio. Então, quanto de energia que ele vai ter que liberar? Ele vai ter que liberar 104 quilocalorias para cada mol da ligação que foi liberado. Então, o que acontece, gente? Por definição, esse ΔH aqui, ele pode ser chamado de energia de ligação para romper uma ligação H com H, que vai dar quanto? 104 quilocalorias. Por que você não colocou o sinal? Porque quando a gente fala de energia de ligação, subentende-se que, por definição, ela é um processo endotérmico. Então, quando você faz energia de ligação, você não precisa colocar o sinal positivo, porque ela já é um processo endotérmico, ok? Então, vamos ver como é que a gente calcula isso. Peguei aqui uma questão da SPSEC, ok? Que ele diz o seguinte: a energia necessária para decompor 1 mol do metanol CH3OH em seus átomos constituintes é... Então, como é quebra de ligação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é montar a estrutura do composto. Então, eu vou pegar o metanol e vou montar aqui a estrutura, ó, CH, H e H, certo? Aí depois fica O e H. Bom, vamos começar a romper. Primeiro, eu vou romper aqui, ó, 3 ligações C simples H. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou romper 3 ligações C simples H. Depois, eu vou romper uma ligação C com O. Então, eu venho aqui, ó, mais uma ligação C simples O, ok? Depois, eu vou romper mais uma ligação O simples H, ou seja, uma ligação O simples H, ok? Pronto, agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores que ele me deu, ó. Ele me deu qual é a energia para romper, ou seja, a energia de ligação do C simples H. Então, eu pego 3 vezes 98,8 mais uma ligação C simples O, 85,5 mais H simples O, 110,6. Então, daqui eu vou achar que o delta, que a energia
para poder romper essas ligações todas, vai ser igual a 492,5 quilocalorias. Não é para romper? Então, processo endotérmico. Como é só para romper, ele nem coloca o sinal. Então, ele fala lá, ó, para decompor, para romper. Então, é 1 mol de mais 492,5 quilocal em módulo. Não precisa do sinal, ok? Bom, e como é que eu faço agora para calcular o ΔH de uma reação utilizando a energia de ligação? Então, olha só. Para calcular o ΔH de uma reação a partir da energia de ligação, devemos usar o seguinte. Na reação, eu não tenho reagente e produto, então o que eu vou fazer? Eu vou romper primeiro todas as ligações do meu reagente, de todas as substâncias do reagente, depois eu vou formar as novas ligações dos meus produtos. Gente, para romper ele é endo, então por isso que aqui o somatório é positivo. E aqui, formada, não é exo? Então, ao invés de trocar o sinal, eu já coloco o negativo aqui na frente. E já utilizo, ó, sempre tudo aqui em módulo, ok? Só que aonde que rompe essas ligações? Elas são rompidas no reagente. Então, a gente também pode colocar aqui, ó, que o ΔH de uma reação calculado por energia de ligação é o somatório, módulo, vamos dizer assim, né, das energias de ligação dos reagentes, certo? Menos o somatório da energia de ligação dos produtos. Por quê? Porque rompe no reagente e forma onde? Forma no meu produto. Então, eu tenho aqui. Cuidado, porque quando é calor de formação é produto menos reagente. Mas quando é energia de ligação, é reagente menos produto. Então, vamos pegar aqui também uma questão da SPSEX, que ele diz o seguinte. O fosgênio é um gás extremamente venenoso, tendo sido usado em combates durante a Primeira Guerra Mundial como agente químico de guerra. É assim chamado porque foi primeiro preparado pela ação da luz do Sol em uma mistura dos gases monóxido de carbono CO e cloro Cl2, conforme a equação balanceada da reação descrita a seguir. Então, ele fala, considerando os dados termoquímicos empíricos de energia de ligação das espécies, a entalpia da reação da síntese do fosgênio é... Então, o que ele quer saber, gente? Ele quer saber o ΔH dessa reação aqui. E o que ele me deu para calcular o ΔH dessa reação? Ele me deu a energia de ligação. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, como é que a gente calcula o ΔH dessa reação? A partir da energia de ligação. Então, a gente vai fazer que o ΔH dessa reação vai ser igual ao somatório da energia de ligação dos reagentes, certo? Que eu vou romper nos reagentes, menos o somatório da energia de ligação da onde? Dos produtos. Tudo em módulo, porque ele já me deu aqui os valores em módulo, ok? Então, vamos lá. Então, daqui eu vou fazer. Primeira coisa, eu vou ter que montar a fórmula estrutural de todos eles. Então, qual vai ser? Eu vou pegar aqui, ó, o CO é C dupla dativa O com C, mais gasoso, mais Cl2 gasoso, vai ser Cl simples, Cl gasoso, certo? Produzindo COCl2, carbono tem que fazer 4, então vai ser C dupla O, simples Cl, gasoso. Tá vendo que é tudo no estado gasoso? Se não tiver no estado gasoso, eu não posso calcular a energia, o ΔH dessa reação por energia de ligação, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro vamos romper as ligações. Então, ΔH dessa reação vai ser igual o somatório da energia de ligação dos reagentes. Então, primeiro, eu vou romper toda essa ligação aqui, certo? Então, eu vou colocar lá, vou romper uma ligação C dativa, certo? Mais uma ligação Cl simples Cl. Então, eu vou colocar Cl simples Cl. Pronto. Já rompi todas as ligações do meu reagente, certo?
Menos, agora eu vou formar as ligações do meu produto. Então, deixo o menos aqui, porque é um processo esotérico. Então, vamos lá. Eu vou romper, primeiro, uma ligação C dupla O. Então, eu vou colocar aqui, ó, C dupla O. Professora, para romper uma ligação C dupla O, é o dobro para romper uma ligação C simples O? Não, porque são ligações diferentes. A dupla é uma sigma e uma pi, e a simples é só sigma, ok? Então, você não pode dobrar o valor da simples achando que vai dar a da dupla, ok? Mas, então vamos ver o que a gente vai romper mais aqui. Agora eu vou romper duas ligações C simples CL. Então, vou colocar aqui, ó, duas ligações C simples CL. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Substituir. Então, eu tenho aqui que C dativa dupla vai dar 1080 kJ, mais uma ligação C simples CL, 243, menos uma ligação C dupla O, 745, mais duas ligações do tipo CCL, que é 328 kJ, certo? Então, daqui eu vou tirar que o ΔH dessa reação vai ser igual a 400, não é isso? Desculpa, vai ser menos 78 kJ. Vamos ver se tem essa alternativa? Olha lá, menos alternativa B, menos 78 kJ. Então, tá lá, gente. Eu calculei o ΔH dessa reação utilizando quem? Utilizando a energia de ligação. Então, primeiro você tem que montar a forma estrutural, depois romper dos reagentes e subtrair da energia de ligação que você vai formar do produto, ok? Agora, vamos ver outra forma de calcular pela lei de Hess. O que diz a lei de Hess, gente? Ela diz o seguinte, olha, vamos supor que eu tenho dois pontos aqui, tudo bem? Então, para sair de um ponto e chegar no outro, eu posso percorrer esse caminho ou eu posso dar várias voltas até chegar aqui. A lei de Hess diz o seguinte, não interessa o caminho que você vai chegar no final. Interessa só o quê? A entalpia inicial dos meus reagentes e a entalpia final. Então, como que a lei de Hess é utilizada? Ela é utilizada para calcular o ΔH das reações que você não consegue fazer em apenas uma etapa, ou seja, você consegue chegar ao produto em várias etapas, em duas ou mais etapas. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero obter o CO2 gasoso a partir da combustão do carbono grafite. Eu quero obter o CO2. Só que devido às condições que eu tenho, eu não consigo obter diretamente o CO2. Ele primeiro faz uma combustão incompleta do CO e depois do CO que ele consegue chegar no CO2. Ou seja, gente, ele não consegue a reação de uma vez só, em uma etapa. Então, ele primeiro pega o carbono grafite, certo? Reage com O2 gasoso e produz quem? O CO gasoso. Então, ele chama aqui de ΔH1, o ΔH dessa reação. Balanceando isso daqui, eu tenho que aqui é 1/2 de O2 gasoso. Pronto, obteve o CO, só que eu não quero o CO, eu quero o CO2. Então, eu vou pegar o CO gasoso, que eu obtive lá na minha primeira etapa, vou continuar reagindo com o O2 gasoso para obter quem? O CO2 gasoso. E ele chamou essa reação, o ΔH dessa reação, de ΔH2. Bom, e quem é o ΔH que eu quero saber? É a soma dessas duas etapas. O que eu vou fazer? Eu vou somar as duas etapas como se fosse uma equação matemática. Reagente com produto você corta, desde que seja a mesma substância, mesmo estado físico, mesma variedade alotrópica, porque você está cortando a entalpia. Então, elas têm que ser idênticas, ok? E reagente com reagente eu somo, produto com produto eu somo. Então, veja bem, quem eu posso cortar aqui? Eu posso cortar aqui, ó, eu tenho 1 mol de CO gasoso no produto com 1 mol de CO gasoso no meu reagente.
Os dois O2 estão no mesmo lado, então eu vou somar. Então, o que sobrou aqui? O carbono grafite no reagente. Mais meio de O2 com meio de O2, 1 mol de O2. Produzindo quem? CO2 gasoso, que é o que sobrou aqui. Então, qual vai ser o ΔH dessa reação? O ΔH vai ser ΔH da primeira etapa mais o ΔH da segunda etapa. Então, ele pode ter 2, 3, 10 etapas, você vai ajeitar para obter a sua reação principal. Tudo bem? Que é a reação que eu quero descobrir, o ΔH. Então, vamos ver uma questão da SPSEC também, que ele pede para você calcular a energia o ΔH de uma reação a partir da lei de Hess. Ele fala o seguinte, ó, são dadas as seguintes informações relativas às reações que ocorrem a 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Então, ele te deu aqui 3 etapas com ΔH. Com base nesses dados, é possível afirmar que, quando há produção de somente 1 mol de óxido de ferro 3 a partir de substância simples, ocorre. Então, ele quer saber o ΔH de uma reação. Qual o ΔH da reação que ele quer? Ele quer a produção de 1 mol de óxido de ferro 3 a partir de substância simples. Tudo bem? Então, gente, vamos lá primeiro montar essa reação, porque ele te deu as etapas. Mas qual é a reação que ele quer saber o ΔH? Ele não te deu, ele pede para você montar. Então, ele quer que você calcule o ΔH na produção de 1 mol de óxido de ferro 3, certo? A partir de substância simples. Então, vamos lá. Ferro. Qual é a substância simples do ferro? Fe sólido. Só 1 porque é ligação metálica, então não tem índice 2. O oxigênio. Qual é a substância simples do oxigênio? O2 gasoso. Então, eu venho aqui, O2 gasoso. E vou balancear, ó, 2 Fe sólido com 3 meios de O2 gasoso. Ah, professora, eu posso multiplicar tudo por 2? Não, porque ele pede a produção de 1 mol de óxido de ferro 3, ok? Então, gente, ele quer saber qual é o ΔH dessa reação, ok? Então, a gente vai chamar essa reação de reação principal. O que é a reação principal? É a reação que ele quer o ΔH. Ele pode te dar essa reação ou pode pedir para montar do jeito que a gente fez aqui. Bom, agora ele me deu 3 etapas. Então, eu vou ter que ajeitar essas 3 etapas de modo que na hora que eu some, eu obtenha a reação principal, igual a gente fez ali na produção de CO2, ok? Então, olha só, vamos pegar a primeira etapa. A gente vai procurar na primeira etapa uma substância que ela tem em comum com a etapa principal, que é essa de baixo, certo? Que só tenha naquela etapa e não tenha outra. Por exemplo, olha só, o ferro. O ferro, gente, ele tem na etapa principal, não tem? E só tem nela. Então, olha lá. Então, eu vou lá e destaco o ferro, porque só tem naquela etapa e não tem nas outras duas. Aí, eu faço 2 perguntas. Primeiro, o ferro na minha etapa aparece no reagente ou no produto? Ele aparece no reagente. E na minha reação principal? Também no reagente. Então, ele está do lado certo, ok? Depois, segunda pergunta. Quantos mols de ferro eu tenho aqui na etapa? 4. E na reação principal? 2. Então, eu tenho que ter metade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa etapa por 2. Eu não posso dividir só o ferro, senão eu vou lascar a estequiometria todinha. Então, eu venho aqui, ó, e vou dividir toda essa etapa por 2. Então, vai ficar 2 Fe sólido mais 6 H2O líquido, dando 2 FeOH3 sólido mais 3 H2 gasoso. Lembra que eu falei que o ΔH é uma propriedade extensiva da matéria? Então, tudo que você fizer na reação, você tem que fazer no seu ΔH. Então, eu não precisei inverter, então eu vou manter o sinal. Só que agora, eu dividi por 2 a minha reação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 2 o ΔH da reação, que vai dar mais 321,88 o quê? Quilojoules.
Vamos para a segunda etapa. Qual é a substância que a segunda etapa tem em comum com a reação principal, que só tem nela e não tem na outra? Olha, não tem água lá, tem o Fe2O3 e não tem nas outras etapas. Então, eu venho aqui, ó, e destaco o Fe2O3 e vou olhar para ele. E vou fazer as duas perguntas para ele. Quantos mols tem aqui na sua etapa? 2 mols. E na etapa principal? Eu tenho 1. Então, primeira coisa, eu vou ter que o quê? Dividido por 2. Segunda pergunta, o Fe2O3 aparece aqui no reagente ou no produto? No reagente. E na minha reação principal? No produto. Então, o que eu vou fazer? Ele tem que aparecer no produto. Então, eu tenho que passar ele, na minha etapa, para o produto. Então, eu vou inverter essa reação. Tudo que é reagente passa para o produto e tudo que é produto vai passar para o seu reagente. Então, além de dividir por 2, eu vou inverter essa etapa. Como? Ó. Produto passa para o reagente e vou dividir por 2. Então, vai ficar 2FeOH3 sólido, dando 3. Agora, o reagente passa para o produto dividindo por 2. 3H2O líquido, mais Fe2O3 sólido. Então, vamos lá. Se eu invertir a reação que era endotérmica, agora passa a ser exotérmica. Inverteu, inverte sinal. E além disso, eu vou dividir por 2. Então, vai dar menos 288, eu já deixei calculado, 69 quilojoules, ok? Agora, vamos para a terceira etapa. O que a terceira etapa tem em comum com a principal, que só tem nela? Qual é a substância? A substância que ela tem em comum é o O2. Então, primeira pergunta. O O2 aqui aparece na etapa, no reagente ou no produto? Ele aparece no reagente. Na reação principal, também no reagente. Quantos mols eu tenho na etapa? 3. E quantos eu tenho na reação principal? 3,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar reagente e produto do mesmo lado e vou dividir essa etapa por 2. Então, vamos reescrever ela aqui. Então, eu vou colocar 3H2 gasoso mais 3,5 de O2 gasoso, produzindo, não é isso? 3H2O líquido. Então, o ΔH, não inverti a reação, então continua menos, certo? Que vai dar menos 857,49 quilojoules. Dividir por 2. Tudo que faz na reação, você tem que fazer com ΔH. Pronto. Agora, eu vou somar essas 3 etapas. Então, vamos ver primeiro o que a gente pode cortar. Olha só, gente, eu tenho 3 mols de H2 gasoso no produto, 3 mols de H2 no reagente, ok? Que mais? 2 mols de hidróxido de ferro 3 no reagente, 2 mols de hidróxido de ferro 3 sólido, os dois têm que estar no mesmo estado físico, no produto. Quem mais? Olha, eu tenho 6 mols de água no reagente. E no produto eu não tenho 3 da segunda etapa mais 3 da terceira etapa. Então, eu tenho 6 mols de água no produto, que corta com 6 mols de água, todos líquidos, no reagente. Então, vamos lá. Então, aqui o que sobrou? Sobrou 2 mols de ferro sólido, mais 3,5 de O2 gasoso, produzindo aqui 1 mol de Fe2O3 sólido, ok? Então, agora é só o que, gente? Deu a reação principal? Deu, então você acertou. Professor, e se não der? Quer dizer que você errou, você vai ter que rever tudo de novo, ok? Então, o ΔH dessa reação vai ser igual a menos 824,2 quilojoules. Aí ele pergunta se libera ou absorve. Não deu negativo? Então, quer dizer que essa reação, ela libera 824,2 quilojoules. Mas, gente, como a prova ela é uma prova objetiva, não é uma prova discursiva, você não vai precisar somar as etapas só se você quiser tirar a prova dos 9, concorda? Então, o que você pode fazer como a prova ela é objetiva? Aqui você não viu que tem que dividir por 2?
Então, você já divide o ΔH aqui. Então, vai dar mais 321,88. O segundo, você não tem que dividir por 2 e inverter? Então, você já vem aqui, ó, menos 288,69. E o último, você já vai dividir por 2. Então, você já vai colocar aqui, ó, você já sabe que a reação quer dividir por 2, você já divide o ΔH. Então, vai dar menos 857,49. E aqui você já efetua o ΔH, ok? Que é muito mais rápido que você ficar reescrevendo as reações. Então, quando a prova é discursiva, ele vai pedir para você reescrever. Como a prova é objetiva, então o que você vai fazer? Você já vai lá no ΔH, altera e já soma tudo. Ok, gente? Então, até a próxima aula e fiquem com Deus.